Teixeira de Andrade, eu fiz graduação em Ciências Sociais na UFMG, depois eu fiz mestrado em Ciência Política também na UFMG. Foi nesse período que eu vim ser professora na PUC, enquanto eu ainda estava terminando o mestrado na UFMG em Ciência Política. E depois eu fui fazer doutorado no UPERJ, no Rio de Janeiro. Eu participei da criação do programa de pós-graduação em Ciências Sociais, né? Quando ele foi criado, não era ainda um programa, ele era um mestrado em Gestão de Cidades, que foi seu primeiro nome. Então, eu estou no programa há 20 anos. Numa época em que a PUC ela teve uma política de expansão da pós-graduação, porque durante um longo período a PUC só tinha um programa de pós-graduação que era em letras. Aí, durante a gestão do padre Magela e com a professora Leia Succhi na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, foi nesse período que houve uma expansão da pós-graduação. Então, foram criados vários programas de pós-graduação, inclusive o nosso. E nessa época eu estava na Pró-Reitoria como assessora da professora Leia e eu participei da criação desse programa. Foi um momento em que a PUC não tinha ainda muitos doutores. Então, para criarmos esse programa, a gente precisou contar com doutores que vinham de diferentes programas daqui da PUC e também de convidar pessoas de fora, né? Então, o perfil dos professores no início do curso era um perfil bem variado. Eu me lembro que na época a gente ficou até em dúvida se a gente entrava na CAPES no comitê do programa interdisciplinar, porque a gente tinha uma característica interdisciplinar pela formação dos professores, tinha gente da administração, da psicologia, né, e das ciências sociais também, da economia, mas a gente acabou optando por definir como na área das ciências sociais, mas tinha esse perfil ainda muito eclético, né? E juntando um pouco da questão da administração e uma ideia de ser um programa mais pragmático, teve essa ideia de ser um programa com o título de Gestão de Cidades. Ou seja, a questão urbana já estava presente desde o início, mas tinha esse viés mais da questão da gestão das cidades. Mas durante o tempo foi ocorrendo várias mudanças, né? Algumas dessas pessoas foram para outros programas que foram criados na PUC e dentro da própria CAPES também foi nos exigido uma definição mais estrita no campo das ciências sociais. Então, nós fomos caminhando em direção a ser um programa mais estritamente das ciências sociais, né, das três áreas, da antropologia, da sociologia e da ciência política. E aí que foi um pouco essa trajetória, né, de um início mais interdisciplinar para depois a consolidação atual que tem do programa de ser claramente um programa de ciências sociais. Eu queria destacar, acho que duas pesquisas que foram importantes para a consolidação do programa, né? A primeira delas é a rede de pesquisa do Observatório das Metrópoles, que a gente faz parte dessa pesquisa desde o início e que tem muito a vinda da participação do professor Sérgio Azevedo no nosso programa desde o início, que ele coordenou o Observatório das Metrópoles aqui em Belo Horizonte. Essa rede ela foi muito importante para nós porque ela envolveu vários professores do programa. E como ela tem várias linhas de pesquisa, ela também nos conectou tanto nacionalmente, né, com pesquisas que eram realizadas em outras regiões metropolitanas, mas ela também estabeleceu conexões até internas à PUC, né? Então, via Observatório das Metrópoles, nosso programa se conectou com o programa de Direito e também com o programa de Geografia. No caso da Geografia, é uma parceria que a gente mantém até hoje, né? Então, essa rede ela foi muito importante para aumentar a produção do programa e de fazer essa conexão nacional e também até interna à PUC. E uma outra pesquisa que foi importante para a consolidação do programa foi uma pesquisa, aí no caso mais particularmente da linha que eu trabalho no programa, que é da cultura urbana e modos de vida, que foi uma pesquisa que a gente fez junto com a Prefeitura de Belo Horizonte, com a Secretaria de Cultura. Essa foi uma pesquisa que foi financiada pela FAPEMIG, ela contou com a participação de professores do programa e com vários técnicos da Prefeitura. E essa pesquisa ela foi importante porque ela subsidiou, inclusive, processos de tombamentos de bairros, como que foi o caso do processo de tombamento do bairro de Santa Teresa. Então, acho que foi uma experiência muito interessante dessa conexão que o programa sempre teve, né, com as políticas públicas, né, mesmo sendo uma política pública aqui na linha que eu trabalho, que é a linha da cultura urbana, modos de vida e identidades. Então, foi uma pesquisa que nos articulou com as políticas públicas, trouxe diversos alunos para cá, nessa área, e eu acho que ela teve um resultado
tanto em termos acadêmicos, mas como em termos de políticas públicas. O período da minha gestão foi um período de um desafio da gente subir na nossa classificação do programa, né? A gente tinha tido na última avaliação uma decepção, porque havia uma expectativa de que a gente chegasse aos 5, mas nós não conseguimos chegar, e a justificativa é porque a gente só tinha uma tese de doutorado defendida. Então, durante a minha gestão, o desafio foi aumentar a produção, né, de teses, até porque o doutorado era muito recente, e aumentar a produção dos professores e dos alunos, né? Então, eu fui uma coordenadora com esse desafio, de fazer com que o programa se consolidasse nas suas pesquisas, na sua produção e na produção, né, tanto de teses quanto de produção dos professores, né? Então, aumentar as pesquisas que eram aqui realizadas, ter mais conexão nacionalmente. E esse foi o desafio que acabou que nós conseguimos, né? Não foi exatamente na minha gestão, mas veio na gestão seguinte, que foi da Juliana, que a gente conseguiu os 5, que é uma avaliação que é de um programa consolidado. Então, isso para a gente foi muito importante. Nós conseguimos isso num tempo que é considerado curto de um programa, né? Eu acho que assim, a nossa trajetória no programa ela é uma trajetória de sucesso, né? Assim, a gente conseguiu ir cumprindo, né, o que se espera de um programa de pós-graduação e conseguir ser hoje, né, com 20 anos, um programa que ele é reconhecido nacionalmente, é um programa consolidado. Um outro aspecto que foi importante para a nossa consolidação foi a criação do curso de Ciências Sociais, porque, diferentemente de outros lugares, aqui a pós-graduação veio primeiro do que a graduação, né? Havia o departamento, né, antes era de Sociologia, depois virou de Ciências Sociais, um departamento muito antigo na universidade, cujos professores, né, davam aula em vários cursos, mas não havia um curso de Ciências Sociais. A pós-graduação é anterior ao curso. Mas a criação do curso, há 15 anos atrás, ela foi muito importante, como é ainda até hoje, para a nossa consolidação. Porque aí a nossa trajetória de formar os alunos na iniciação científica, de dar aula no curso de Ciências Sociais, isso foi muito importante, né? Acho que uma parcela significativa dos nossos alunos vem do curso de Ciências Sociais, né? E hoje eu acho que há um consenso de que a pós-graduação é importante para o curso, como o curso é muito importante para nós. Então, acho que esse é um marco também na nossa consolidação, que é ter dentro da universidade um curso de graduação em Ciências Sociais.